a vida me deu um filho e eu me apaixonei pela maternidade, ainda com o filho na barriga. E tudo que eu queria era poder vivenciar essa maternidade plenamente. Então, a vida me presenteou com a oportunidade de vivenciar plenamente a maternidade. E eu pude sair da carreira. Eu pude abdicar da carreira para ficar com o meu filho e vivenciar os primeiros 1000 dias da criança. E aproveitei muito. E nessa vivência da maternidade, sem perceber, porque na verdade eu acabei me beneficiando da ingenuidade dos ignorantes, né? Então, sem perceber, eu fui me transformando. E ao final dos 3 anos que eu tinha estabelecido, que era o tempo que eu ia ficar, que eu ia abdicar da carreira, eu olhei para a carreira e falei, não faz o menor sentido eu voltar para isso. Não é mais o que eu quero. E aí eu fui buscar outros caminhos. E aí eu parti. Eu tinha uma carreira na área de comunicação, no mercado financeiro. Fiquei 15 anos no mercado financeiro. E aí eu abdiquei disso para ser mãe do Gabriel, full time, por 3 anos. Aí, ao final, eu falei, tá, não é mais isso que eu vou fazer, eu vou agora pensar outra coisa. E aí, tudo aquilo que eu fazia para mim de autocuidado, eu pensei em transformar isso em um caminho de atuação no mundo. Então, eu fui me especializar em meditação, em yoga, em psicologia positiva, inteligência emocional, tudo relacionado ao bem-estar, ao desenvolvimento humano, à investigação, né, dos comportamentos e da raiz, né, das nossas ações e das nossas reações. Só que aí eu tinha um viés ainda muito forte, né, de carreira. E eu comecei a transformar isso em carreira. E aí, na hora que eu comecei a transformar isso em carreira, e aí eu já estava indo muito bem nessa nova carreira, e me distanciando de novo daquele chamado que me moveu, né, para seguir meu coração, aí a vida veio e me botou outra barriga. E aí eu tive que puxar o freio de novo de mão. Eu tive que puxar o freio de mão de novo da carreira. E aí eu puxei muito contrariada, né? Aí eu dei uma surtada com a vida. Eu falei, como assim? Você já fez isso uma vez, entendeu? E aí, agora de novo, só que aí eu já tinha mais experiência, não só na maternidade, como na vida, e nessa segunda, entre aspas, carreira, que aí eu já aprendi mais rápido, né? O que a vida queria me mostrar e o que ela estava trazendo para mim. E aí eu entendi mais rápido e falei, tá bom, eu já entendi. Então vamos voltar para o coração. E aí o Nicolas, querido, que estuda hoje, né, no Jardim Colibri, veio para esquentar de novo meu coração, né, para me trazer de novo essa conexão com o meu coração. E aí já com o Nicolas mamando no peito e aquela loucura, né, de puerpério e tudo, eu falei, não dá para eu esperar mais 3 anos para seguir meu coração. O chamado agora está muito forte e eu estou entendendo já que não é mais para eu fazer disso uma carreira. E quando eu falo de carreira, no sentido de entrar mesmo num piloto automático, sabe? Naquela coisa de buscar meta e buscar resultado e deixar de lado o que me toca de verdade o meu coração, né? E fazer o trabalho como um trabalho. E aí eu entendi isso, e então, enfim, Nicolas está aí com 3 anos e eu estou colocando, então, o meu trabalho a serviço do que realmente ele tem que cumprir no mundo, que é poder, então, ajudar as pessoas a viverem melhor e a seguirem melhor na sua jornada enquanto estamos todos aqui. Enfim, é isso. Então, essa sou eu, que foi salva pela maternidade 2 vezes. E hoje a gente vai falar de estresse é bom, porque eu realmente acredito que estresse é bom.
Mas não é porque eu acredito que estresse é bom que a gente vai pautar essa conversa. Então, eu vou trazer para vocês informações e conceitos e referências onde vocês vão poder perceber qual é efetivamente a função do estresse na sua vida, na minha vida, né, para o ser humano, e a partir daí fazer suas próprias escolhas de como é que você vai se relacionar com o estresse. Porque eu lembro que quando eu comecei a praticar meditação, eu ouvia basicamente duas coisas. E eu ouvia, não, eu também sentia essas duas coisas, mas basicamente o que as pessoas diziam, né, quando eu comecei a prática de meditação era: eu não consigo parar de pensar e não adianta nada, aqui eu tô muito calmo, mas quando eu saio daqui, entendeu? As coisas continuam acontecendo. E é interessante que era isso. Aí eu continuo me irritando com as coisas quando eu saio daqui. E isso me instigava, porque, enfim, eu também continuava me irritando com as coisas quando eu saía da meditação, e eu também achava que isso não está funcionando porque eu não consigo parar de pensar. Até que com o estudo e com a prática, mas aí eu quero falar do estudo, né? Com o estudo, com a minha investigação, com a minha busca por um respaldo técnico e científico, eu passei a entender, porque aí eu compreendi que é assim que a gente não vai parar de pensar, porque a nossa mente é feita para pensar, e a natureza da mente é pensar, né? Assim como a natureza da cobra é dar o bote. Ela não vai ficar com dó da presa, porque a natureza dela é dar o bote. E a natureza da nossa mente é pensar. E a natureza das coisas que acontecem no nosso dia a dia é continuar acontecendo. Elas não vão deixar de acontecer. O que vai fazer diferença é como eu estou enxergando essas coisas, como elas estão chegando em mim e como eu decido, então, me relacionar com elas. Mas para que você possa também criar esse seu entendimento, porque baseado nos ensinamentos de Buda, né? Buda tem uma fala que é muito contundente. Ele fala: não acredite no que eu estou te dizendo. Vai lá, experimenta e tira suas próprias conclusões. Que não adianta eu querer te dizer alguma coisa se você não vai lá e vive a experiência. E aqui no âmbito, né, de que a gente está falando aqui em prol de uma escola de educação infantil, é isso que acontece o tempo todo com as crianças. Não adianta você dizer: não põe o dedo na tomada, não sobe que é perigoso. Primeiro que eu acho que não é por aí o caminho, né, de abordar e de cercear. Mas essa criança só vai entender com a experiência. E se ela precisar da experiência para perceber que é doloroso, ela vai ter que passar por essa experiência. Porque não adianta a gente tentar proteger ou impedir dela vivenciar a experiência, porque se a gente não permite que ela vivencie essa experiência, ela não ganha esse aprendizado. Faz sentido isso? Tipo, todo mundo agora vai dar um sair da reunião, porque, pelo amor de Deus, não faz sentido. Tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui algumas telas que eu preparei e que falam um pouco disso, tá? Então, a gente vai lá. E aí, sobre o nosso papo aqui, que deve durar uns 50 minutos, mais ou menos, vocês escolhem. Se vocês quiserem ir fazendo as perguntas e escrevendo no chat, a Gabi falou que me ajuda, né, Gabi, aí registrando as perguntas. Se vocês preferirem guardar as perguntas de vocês para fazer no final, eu também vou abrir um espaço no final
para as perguntas. E aí pode abrir o microfone e a gente pode conversar um pouquinho. Se você ficar muito, muito, muito precisando me interromper no meio, me interrompe no meio. Fala, Ana, desculpa, mas eu preciso falar uma coisa desse negócio aí. E a gente para e conversa, tá bom? Mas a ideia é que vocês possam pôr as perguntas no chat ou a gente faz numa conversa no final desse bate-papo, ok? Fiquem à vontade para escolher aí o caminho de vocês. Vamos começar com a nossa tela. Então, primeiro, né, que bom que você veio, porque agora estamos mais fortes. Porque existe uma força nesse coletivo, né? E a gente não pode esquecer dessa força do coletivo, porque é esse coletivo que nos suporta, muitas vezes de forma invisível e silenciosa. Lembrando aqui que essa nossa conversa é o webinar solidário para o Jardim Colibri. E toda a contribuição é bem-vinda. E aí eu vou falar que estresse é bom a partir de 4 abordagens, tá? Primeiro, a gente vai desmistificar o que é estresse. Então, a gente vai entender o que é estresse. Depois, a gente vai descobrir como que o estresse se manifesta. E aí eu já vou dar spoiler. O estresse nasce em você, tá? E vamos ficar com esse spoiler aí para você já ficar realmente incomodado. Já sentiu uma coisa na barriga, né? Que isso aí que ela falou não, né? Pois é. Depois a gente vai entender por que estresse é bom. E estresse é bom porque eu posso escolher não estresse. É por isso que ele é bom. E para que serve? O para quê é um lugar que leva a gente para o futuro, né? Que é um lugar que leva a gente para o além. Enquanto o porquê leva a gente do presente para trás. Então, para quê que a gente vai olhar para o estresse e entender que o estresse é bom? Para a gente aprender e evoluir. Então, meu primeiro convite é para que a gente tome consciência desse momento. Então, meu convite é para você fechar os olhos, apoiar os pés no chão. Se for possível, senta sobre uma cadeira, sobre um banco. Deixa a coluna ereta. Inspira pelo nariz e solta pela boca num suspiro. E repete mais uma vez. Solta o ar e solta todo o corpo, liberando resistências, tensões desnecessárias. Repete mais uma vez. E libera tudo que você está carregando agora, que você não precisa. Então, deixa a respiração fluir. Sente os pés no chão, os tornozelos, canelas, panturrilhas, joelhos. Toma consciência das sensações nas coxas, nos glúteos, quadris. Percebe a coluna a partir do cóccix, vértebra por vértebra, subindo até a cervical. Sensações na região lombar, meio das costas, parte superior, escápulas e trapézio. Traz a atenção agora para o baixo abdômen, umbigo, região do estômago, costelas,
o tórax, centro do peito, os ombros, axilas, braços, cotovelos, antebraços, punhos, mãos e dedos, pescoço, parte de trás, laterais, parte da frente, garganta, língua, maxilares, orelhas, ouvidos, boca, bochechas, nariz, olhos, pálpebras, sobrancelhas, o ponto entre as sobrancelhas, as têmporas, testa, sensações na parte de trás da cabeça, nas laterais, na frente e no topo da cabeça. Esteja consciente das sensações no corpo todo, no corpo todo, no corpo todo. Perceba a respiração acontecendo no corpo. Tome consciência dos pensamentos que estão navegando no oceano da mente. A respiração e os pensamentos acontecem como ondas, vão e vêm. Não dependem da nossa vontade nem do nosso controle. E quanto mais a gente desapega e deixa fluir, mais confortável e agradável fica. Deixa a respiração fluir e deixa os pensamentos passarem na correnteza fluida do oceano da mente. E então aqui estabelecemos todos juntos, todas juntas, a intenção de que a nossa mente, nosso coração e a nossa alma estejam abertos para que tudo que for conversado hoje possa ser visto sem resistência, sem pré-julgamento, sem negação, que a gente se permita uma nova experiência, um novo olhar. E a partir daí, dessa nova experiência e desse novo olhar, criar a nossa própria interpretação e o nosso próprio entendimento sobre o que é estresse, sobre como o estresse se manifesta em mim e como eu posso usar o estresse para o bem em meu favor. Fazemos uma inspiração profunda, soltamos todo o ar num suspiro, abrimos os olhos
E aí a gente vai lá para o tempo das cavernas. E me diga se o estresse para o homem das cavernas era algo bom ou ruim. O que você acha? O estresse para o homem das cavernas era bom. Mantinha ele alerta, mantinha ele vivo. Se ele não se estressasse, se ele não se mantivesse alerta, e se por meio desse estresse manifestado, ele não desenvolvesse estratégias de fuga ou de luta, nem eu nem você estaríamos aqui, porque todos os homens da caverna teriam sido comidos por esses gatinhos fofos que a gente vê na foto. Então, é claro que o estresse é muito positivo à medida em que ele serve de base e de referência para preservar a nossa vida, a nossa segurança. E certamente ao longo da nossa vida, houve momentos em que foi graças a esse disparador de estresse que a gente tomou uma decisão rápida, que a gente tomou uma atitude instintiva, sem pensar, e que fez toda a diferença e que salvou o dia. Então, esse é o primeiro lado positivo do estresse. E o nosso corpo, a partir do estímulo do estresse, ele funciona com a liberação de hormônios e de substâncias que ativam o nosso cérebro para que, então, a gente possa encontrar estratégias para lidar com aquele estresse e sair fortalecidos. Então, depois do susto que o homem das cavernas passou com aquele gatinho fofo, ele pensou, eu tenho que dar um jeito, não só de me proteger desse gatinho fofo, mas quando eu consigo pegar esse gatinho ou qualquer outro animal, eu quero que ele esteja mais saboroso, mais apetitoso. E aí ele foi lá e pensou, preciso desenvolver fogo, porque o fogo vai afugentar os animais e o fogo vai me permitir cozinhar os meus alimentos. Aí vocês vão falar, duvido que o homem das cavernas pensou isso quando foi lá inventar o fogo. E eu vou te responder, eu também. Ele não pensou isso de forma racional, né? Ele pensou isso de forma intuitiva. Ele permitiu que o estresse agisse nele, né? E ele seguiu de forma intuitiva. E quando ele desenvolveu o fogo, ele percebeu que era isso que estava por trás daquele primeiro estímulo, né? Daquele input inconsciente dele tentar ver se saía alguma coisa ali daquela fricção de gravetos, tá? Então, foi o estresse que levou ele a uma ação que transformou, né, que permitiu transformar a realidade que ele estava vivendo. E aí vocês vão falar, pô, então como é que eu me conecto com essa linguagem, né, invisível e silenciosa do estresse? Ficando no momento presente, estando conectado com o seu corpo e com as sensações do corpo. Muitas das nossas respostas já estão dentro da gente. E a gente não percebe, porque a gente nem dá conta de olhar para a gente, de sentir o que está acontecendo neste corpo, de conectar com o que eu sou e o que eu estou
fazendo e expressando agora. E aí tem uma outra coisa. Esse estresse, ele não é seu, ele é meu. Então, eu preciso estar atenta ao meu estresse para que eu possa vislumbrar oportunidades de lidar com ele ou de evoluir a partir dele. E a gente vê bem isso aqui. Então, a gente tem o moço que ficou estressado e inventou a roda. Mas o outro ali não está estressado. Para ele, carregar a carroça pesada não tem a mesma importância, o mesmo impacto e o mesmo desgaste. Então, para ele está tudo bem puxar a roda quadrada. Então, aquilo que me estressa não necessariamente está estressando o meu marido, a minha esposa, o meu filho, a minha vizinha. E aí eu quero que todo mundo se estresse igual com o meu estresse. Para todo mundo ter a mesma decisão, para todo mundo, né, ter a mesma escolha. E isso não é verdadeiro. Porque, na verdade, a nossa resposta ao estresse está baseada na nossa própria referência, na nossa bagagem de experiências. Então, a forma como a gente lida com as experiências, desde que a gente nem se lembra de que está lidando com essas experiências, é a forma como a gente vai identificar as oportunidades do estresse ou identificar o estresse como um bloqueio, como uma barreira, como um empecilho. Tá? Então, tudo vem das nossas experiências. E essa imagem mostra bem, né? A nossa disposição e a disposição dos outros. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua referência. O que serve para mim não serve para o outro. Então, não adianta eu chegar aqui e falar, gente, estresse é bom. A experiência de vocês com estresse não é boa, e aí eu vou dizer, a minha experiência com estresse também não é boa. Mas vocês não conseguiram ainda olhar para o estresse de forma positiva, como eu consegui em alguns momentos. E é por isso que quando eu falo que estresse é bom, vocês falam, não tem nada a ver. Porque você precisa viver a tua própria experiência. E é por isso que a gente fez essa pausa agora para sentir o corpo e se conectar com o que a gente está sentindo. E a partir do que a gente está sentindo, e não exatamente do que a gente está pensando, é a partir do que a gente está sentindo que a gente vai se relacionar com o estresse. Porque o estresse pede da gente respostas instintivas. O estresse pede da gente respostas de luta ou fuga, respostas de sobrevivência, de preservação, de proteção, de segurança. Então, a partir do olhar para essa figura e entendendo, né, que cada um aqui está numa posição distinta, a gente consegue perceber, então, que o estresse nasce em mim e que a forma de me relacionar com o estresse vem a partir da forma como eu vejo o mundo, da forma como eu me relaciono com o mundo e da forma como eu me coloco no mundo. E esse mapinha aqui, ele é único de cada pessoa. Cada pessoa vê o mundo de um jeito, absorve os impactos do mundo de maneira própria e peculiar e devolve isso na forma como atua no mundo, ainda mais particular. E quanto mais a gente vai alimentando esse mapa, quanto mais eu continuo pensando sobre essas mesmas coisas, que já são
a minha referência, que já são os meus padrões, que já são as minhas crenças, que já me mantêm na minha zona de conforto, o que eu vou atrair? Mais do mesmo. Então, se eu pensar, ai, a vida é dura, eu vou atrair mais situações que comprovam para mim que a vida é dura. Se eu pensar que eu posso confiar nas pessoas, que as pessoas têm um lado bom, e que por mais que elas não estejam conseguindo expressar esse lado bom, tudo que elas querem é se sentir também reconhecidas e acolhidas, se eu olhar de forma positiva, eu vou atrair mais pessoas e mais situações que me permitem reforçar essa percepção. Então, eu sempre vou atrair aquilo que comprova o que eu já estou pensando. Por quê? Porque eu estou atraindo mais do mesmo. Eu sou um magneto para aquilo que já é a minha essência e a minha natureza. Ah, então a gente está falando aqui de síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim? Não. A gente está falando que se eu fixar o meu magneto desse jeito, vou atrair só isso. Mas quem aqui hoje é a mesma pessoa de 10 anos atrás? Certamente você já passou muita experiência, muita coisa aconteceu na sua vida, e você fala, há 10 anos atrás eu era diferente. Então, pronto. Então, se há 10 anos atrás você era diferente, então esse magneto vai mudando, né? Ainda bem, graças a Deus, que esse magneto vai mudando, né? Só que às vezes esse magneto vai mudando pelas circunstâncias e a gente nem percebe nem se dá conta. E o que eu estou propondo aqui com essa conversa hoje é que a gente comece a se dar conta do que é que a gente está atraindo, qual é o ímã que está no nosso bolso, e que a gente possa escolher estar com esse ímã, continuar com este ímã, jogar esse ímã fora, trocar de ímã. Esse é o convite, tá? Para que a gente possa estar para que a gente possa estar no comando das escolhas que a gente faz. Por quê? Porque a gente tem a possibilidade de escolher não estresse. A gente tem a possibilidade de olhar para o estresse como algo bom, como algo com potencial de aprendizado, com potencial de transformação, com potencial de evolução. Ai, tá bom, Ana, como é que eu faço isso? E aí nós vamos fazer agora, tá? Então, vou parar aqui de compartilhar a tela, porque quando eu compartilho a tela, eu vejo a tela, mas eu não vejo vocês. E eu quero ver vocês agora. A gente vai fazer um outro exercício. Simone, você chegou, que legal! Obrigada, querida. Olá! O Luiz Sérgio está chegando também. Eu falei, Luiz Sérgio está chegando também, vocês estão achando que eu conheço ele, né? Não, gente, eu não conheço. É só para ir quebrando o gelo. Bom, a gente vai fazer uma outra pausa agora. E eu vou colocar um áudio para vocês ouvirem. Por que eu vou colocar o áudio? Porque vocês já vão se acostumar com o áudio e depois eu posso mandar esse áudio para vocês fazerem essa prática quando vocês quiserem, tá bom? Então eu vou colocar o áudio para vocês já ficarem familiarizados com ele. Enquanto isso, o Luiz Sérgio, que acabou de chegar, bem-vindo. Eu já contei para todo mundo que estresse é bom, e agora eu vou fazer uma prática aqui para vocês experimentarem o bom estresse para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou colocar o áudio, aí vocês me fazem um sinal assim se tá legal, se vocês estão ouvindo. E aí depois eu começo de novo aqui o áudio, é só para testar, tá bom?
Olá, eu sou Ana Russo, especialista em gestão Vocês das estão ouvindo? emoções e apresento para você a técnica de visualização de perspectivas possíveis. Dá para ouvir bem, então? Então, eu vou voltar. Procure um local tranquilo. Isso. Que aí vocês já vão se acostumando com a minha voz. E aí vocês ouvem de novo depois que eu mando, tá bom? Então, vamos lá. E apresento para você a técnica de visualização de perspectivas possíveis. Então, vamos lá. Pode fechar os olhos e seguir aqui a minha voz. Procure um local tranquilo. Sente-se confortavelmente. Os pés apoiados no chão, a coluna ereta, ombros relaxados, olhos fechados. Esteja consciente das sensações do corpo, do topo da cabeça até a base dos pés. Crie a intenção de relaxar o corpo todo e a mente. Lembre-se de uma situação que gerou estresse. Pense como você poderia resolver essa situação no modo não estresse. Imagine-se nessa situação, resolvendo de forma diferente. Quais seriam suas ações? Quais seriam seus pensamentos? Que emoções você sentiria nesse momento? Como estaria a sua respiração? Visualize a cena completa. Mantenha-se por mais alguns instantes nessa situação imaginada. Esteja consciente das sensações do corpo e da respiração. Imagine toda a situação da maneira que você gostaria. E a intenção de transformar essa perspectiva possível em realidade da próxima vez que você vivenciar uma situação semelhante. Inspire, fortalecendo essa intenção. Solte o ar, eliminando todas as resistências que ainda puder perceber. Agora, deixe ir a imagem mental. Esteja aqui, com as sensações do corpo e da respiração. Sinta o ar entrando e saindo pelas narinas. Perceba as sensações da respiração no corpo. Esteja consciente do corpo, criando espaços internos, expandindo o abdômen, ampliando-se para a entrada do oxigênio, a energia vital. Sinta também a expiração, o ar saindo, o corpo se esvaziando, contraindo de forma natural e sem esforço, para eliminar as toxinas na exalação. Identifique no corpo a sensação de saída do ar. Amplie sua atenção agora. Sinta o corpo todo respirando. A expansão da inspiração, o esvaziamento da exalação.
o ar percorrendo o corpo todo, de dentro para fora e de fora para dentro. Inclua a percepção do ambiente ao seu redor, a luminosidade do ambiente, a temperatura, os sons. Lentamente, movimente o corpo a partir das extremidades. Se sentir vontade, alongue, espreguice, boceje. Com gentileza e sem pressa, crie a intenção de finalizar a prática. A gente está aqui já do meio para o fim. E aí eu quero abrir uma exceção aqui que não estava planejada, eu não tinha pensado nisso. Mas alguém quer falar como é que foi essa experiência de imaginar uma cena diferente? Se isso trouxe sensações diferentes para o corpo? Alguém quer compartilhar como é que foi? Porque às vezes isso, né, que a gente experimentou agora, a gente quer falar agora. E se não quiser falar também, tá tudo bem. E se depois quiser no final compartilhar, também será bem-vindo. A ideia da gente olhar para uma sensação, para uma situação e recriar ela na nossa mente é uma ação muito poderosa, né? Criar uma situação em que a gente intenciona na nossa mente é uma técnica e é uma prática de atletas de alta performance para que eles possam não apenas lidar com o estresse da situação real quando a situação real estiver se apresentando, mas funciona também como me fugiu a palavra agora, mas funciona também como um referencial, como um marco a ser atingido. Né? Então, imagina a pessoa numa maratona, ela tem que fazer 42 quilômetros, ela faz essa visualização dela lá, sendo bem-sucedida e concluindo os 42 quilômetros. Quando chega nos 33, ela está exausta, exaurida, olha para o lado, não vê ninguém que ela conhece e fala, eu vou desistir. Aí é como se esta visualização, se essa imagem mental que ela construiu, fosse a cenoura e que vai levar ela além. Então, às vezes a gente minimiza, né, o potencial de uma visualização só porque a gente desconhece, né, aonde isso pode nos levar. Né? É a ingenuidade dos ignorantes que eu digo, né? Como a gente não conhece, a gente fala, isso daí não vai adiantar. À medida que a gente vai praticando, o que eu posso dizer é que primeiro isso vai trazer um efeito não percebido no consciente. Primeiro ele vai trazer isso vai trazer um efeito invisível. E só depois que esse efeito invisível se instalou, é que a gente vai tomar consciência dele.
que é como eu falei lá no exemplo do homem das cavernas que descobriu o fogo. Ele não pensou, eu preciso do fogo para afugentar os animais e para cozinhar esta carninha e deixá-la gostosinha. Porque simplesmente na ignorância dele, ele não podia prever, ele não conhecia fogo, então ele não podia imaginar o que o fogo ia fazer por ele, né? Mas ele foi movido por essa ingenuidade, né? E essa ingenuidade levou ele a experimentar, testar, burilar ali o que ele tinha de recurso, até que de repente, pum, saiu fogo. E certamente num primeiro momento ele nem sabia o que era, nem sabia para que servia, nem sabia o que fazer com isso, até que ele foi formando entendimento e conceito. Então, esta prática de visualização de perspectivas possíveis funciona da mesma forma, né? É uma prática que você vai criando uma raiz, uma base, e isso vai de alguma forma se estabelecendo, né? Junto com os teus padrões, junto com os teus comportamentos, e vai criando uma simbiose ali, coexistindo com o que você estava acostumado a fazer e com o potencial que isso passa a ter, a partir do momento que você abre, né, esse espaço com a prática, até que num determinado momento essas raízes aparecem. E aí, na hora em que elas aparecem, você se dá conta. E aí você fala, nossa, né? E aí é mais ou menos aquela pergunta que eu fiz no começo, né? Todo mundo aqui hoje é igual como era há 10 anos? Não. Mas se eu te perguntar, qual foi o momento que você deixou de ser aquela pessoa de 10 anos atrás e se tornou a pessoa de hoje? Provavelmente você não tem um dia e uma hora para me dizer. Né? A não ser que tenha sido um fato, né, uma situação muito traumática, enfim, mas se não foi isso, né, se não é um fato dramático, você não sabe me dizer. Você não vai falar para mim, é mesmo, no dia 8 de junho de 2013, eu dormi de um jeito, acordei de outro. Porque não é assim que funciona, né? Não é assim que acontecem as coisas pra gente. Então, eu queria muito compartilhar essa prática porque eu sei das possibilidades efetivas que essa prática pode trazer para o dia a dia de cada um de nós. E aí a gente continua lá na nossa telinha, porque estamos agora caminhando do meio para o fim. E aí eu não vou ver vocês de novo, eu vou ver só a telinha, porque eu não sei como compartilhar a tela e me ver ao mesmo tempo. Mas é importante que quando a gente olha para as perspectivas possíveis e para que a gente possa escolher operar no modo não estresse, que a gente tenha clareza do que a gente pode intervir e do que a gente não pode intervir. Porque senão eu vou criar uma ilusão de que eu posso mudar o mundo, quando na verdade eu não posso mudar o mundo. O que está dentro do meu controle? Está dentro do meu controle o que eu faço, o que eu penso, a forma como eu ajo e reajo. Está sob o meu controle as consequências disso que eu falo, que eu penso, que eu ajo e que eu reajo. Está dentro do meu controle o que eu acerto e o que eu erro, o que eu me esforço e o que eu fico na minha zona de conforto. É sobre isso que eu posso agir. Então, é claro que quando a gente faz esse exercício das perspectivas possíveis, no começo, a gente começa a olhar para o outro e achar que o outro fez alguma coisa diferente. Então eu vou fazer aqui o exercício e eu vou imaginar a situação diferente porque o outro fez uma coisa diferente.
Eu posso imaginar isso, mas na verdade, o meu caminho de transformar o estresse em não estresse é olhar o que eu posso fazer diferente na situação, dentro do que está no meu controle. Porque eu não posso decidir, controlar e direcionar o que o outro vai fazer, nem o que o outro vai sentir, nem o que o outro vai dizer. Eu não tenho nem conhecimento, nem referência e nem gerência, nem gestão sobre as referências da outra pessoa, o que são os valores da outra pessoa, o que é a história da outra pessoa. E é mais ou menos assim. Eu me casei com meu marido porque ele era muito aventureiro. Ele adorava botar a mochila nas costas e ir para o mundo. E aí, quando eu me caso com ele, é um exemplo, tá, gente? Coitado do meu marido. E aí, quando eu me caso com ele, a primeira coisa que eu falo é: tira essa mochila das costas. Agora você é um homem casado, a gente tem uma casa, tem uma família, e não dá mais para você ficar com essa mochila nas costas. Aí eu começo a querer exercer controle sobre o outro. E aí começo a querer exercer controle sobre o outro naquilo que efetivamente foi o que me chamou a atenção, o que me encantou num primeiro momento. E se a gente olhar para as nossas situações de estresse, não estou falando aqui só de estresse de relacionamento, elas são sempre ambíguas, porque tem alguma coisa naquela situação que me incomoda, mas tem alguma coisa naquela situação que fala de mim mesmo, que fala alguma coisa de como eu gostaria também de me colocar, de me posicionar, de me expressar. Alguma coisa ali que eu também gostaria de vivenciar. Então, é importante que a gente entenda que só é possível a gente visualizar perspectivas possíveis para aquilo que é meu, da minha barriga, do meu umbigo, da minha cabeça. Nesse momento, eu tenho que ser bem egóico, eu comigo. E é sobremigo que eu vou ter alguma gerência, alguma gestão. Sobre o outro, nunca. E aí, eu, na minha prática meditativa, eu tenho um orientador de meditação, estou com ele desde 2000. E aí, tenho crises, né, gente? E passo situações de estresse. E aí, lá pelas tantas, fui lá falar com ele, e ele disse: Ana Paula, você briga com a vida. É por isso que você, enfim, se estressa, porque você briga com a vida. Aquelas mensagens curtas, enigmáticas, que você volta para casa e fala: eu não devia ter ido, não devia ter feito essa conversa. E aí voltei, claro que eu voltei indignada. Que eu brigo com a vida, o quê? Eu não brigo com a vida. A coisa tá ruim mesmo, porque o outro, porque a situação, porque o que tá fora de mim, porque o que tá fora de mim, porque o que tá fora de mim. Já entenderam, né? Claro que eu brigava com a vida. Eu tava brigando, inclusive, com o que ele tinha acabado de me dizer. Né? Por quê? Porque eu estava olhando para fora e querendo interagir e definir e determinar e manipular o que estava fora. Demorou bastante tempo. Demorou aí uns bons pares de anos. E aí eu vou dizer para vocês que esse ano, na pandemia, me caíram algumas fichas e eu lembrei dessa conversa que eu tive com ele anos atrás. E aí eu mandei uma mensagem para ele e falei: você não sabe, lembra aquela conversa que a gente teve assim, assim? WhatsApp, né? Aí ele respondeu: lembro. Então, você disse para mim que eu brigava com a vida, né? Sim, você tem razão. Eu brigava com a vida. Mas eu descobri uma coisa além de que eu brigava com a vida. Ele falou: o quê? Eu continuo brigando com a vida. Só que agora eu tenho consciência de que eu estou brigando com a vida. E na hora em que eu tenho consciência do que eu estou fazendo, aí eu posso interagir com isso. Aí que está a grande riqueza.
Se eu não tomasse consciência, eu nunca ia me dar conta. Eu nunca ia me cair essa ficha de reconhecer que o que ele estava dizendo fazia sentido porque era uma verdade em mim. Então, eu demorei anos para que as fichas caíssem em mim e eu percebesse que aquilo era uma verdade, que brigar com a vida era uma coisa que existia dentro de mim. E a partir do momento que eu me dou conta disso, aí eu posso escolher me relacionar com isso do jeito que eu quiser, porque aí eu não estou mais refém da ignorância. Enquanto eu estou na ignorância, eu sou levada pela maré. Na hora em que eu me dou conta, eu posso tomar as rédeas da situação. Aí eu é que estou no leme do barco. E isso significa que agora não tem mais onda? Agora é só calmaria? Não, não é só calmaria. Continua tudo turbulento. Mas agora eu estou no comando, eu não estou mais engolindo água sem saber de que lado vem a onda. Agora eu posso definir estratégias de como me relacionar com essas ondas que eu vejo antes que estão se formando. Faz sentido isso? Enfim, eu não estou vendo vocês, lembra, né? Então, de repente eu volto e todo mundo saiu da reunião. Mas é isso. Eu gosto muito dessa imagem. Essa imagem representa a vida como ela é, para mim. Então, existe uma proposta de vivência, e a ideia de vivência é isso. Uma roda harmoniosa. Aí, foi o relato da experiência, que eles foram lá e conversaram. É para a gente fazer uma roda harmoniosa. Foi para reflexão, né? Foi para o planejamento, foi pensar como é que monta essa roda harmoniosa, montar esse quebra-cabeça. Aí foi para a generalização, que na verdade é ir para a própria experiência, vivenciar a própria experiência, para depois ir para a aplicação. E aí a aplicação é exatamente o que a gente tinha de ideia de que seria a vivência, né? Porque é assim que acontece a vida. A gente acorda de manhã e fala, não, vou ligar para aquela pessoa e a gente vai falar e vai ser assim, 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 e no final a coisa vai encaminhar desse jeito. E aí ao longo do dia as coisas vão acontecendo, e na hora que eu falo com a pessoa, a conversa não é exatamente o que eu esperava, e aí a devolutiva não é exatamente o que eu estava esperando, do jeito que eu queria, do jeito que era necessário. Ou seja, na prática, o negócio aconteceu às avessas, né? Então, qual é o sentido de eu ficar planejando na minha mente? Eu estou gastando tempo, esforço, energia para uma coisa que efetivamente não tenho controle, não tenho como saber de que forma vai se desenrolar. Mas se eu tiver clareza e consciência de quais são os meus mecanismos, quais são as minhas expectativas, como é que eu lido diante dessas expectativas e também como eu lido diante de frustrações, quais são os meus gatilhos, né? Onde é que eu perco a paciência, onde é que eu sou mais tolerante. Tem aquela palavra que a pessoa falou, aquela palavra, eu viro bicho, só que eu nem me dou conta. Então é importante me dar conta. Por que eu estava tudo bem e de repente eu encrespei? Volta, sabe? Rebobina a fita. Porque a pessoa fez aquilo. Eu descobri, com o nascimento do meu segundo filho, que eu não tenho tolerância a choro de criança. E aí, era uma loucura, porque ele chorava, né? Criança chora. E o Nicolas chorava, inclusive, acima da minha média aqui de casa. E eu tinha que lidar com isso. Porque a intolerância ao choro era minha. Mas a necessidade do choro, né, de se expressar através do choro, era uma necessidade legítima dele. Então foi muito legal porque eu me dei conta de que o incômodo era meu e eu tinha que encontrar os meus mecanismos de lidar com este incômodo que era meu, porque eu não podia simplesmente impedi-lo
de se expressar na forma como ele conseguia se expressar com 1 mês de idade, que é chorando. Então, essa é a base de tudo para a gente lidar com uma situação de estresse. É entender como é que a gente funciona. E aí não é só como a gente funciona na hora do desespero, na hora do pânico, na hora que dá tudo errado. Não, é perceber como é que a gente funciona no dia a dia e nas coisas corriqueiras. Porque se eu me estresso porque caiu água no chão, né? Se eu já tenho uma atitude explosiva e desmedida só porque caiu água no chão, em casa, muito provavelmente quando acontecer uma coisa grave eu vou surtar, né? Então é importante a gente entendendo esses caminhos e esses mecanismos que nos levam, porque é sobre esses caminhos e esses mecanismos que a gente tem como investigar, atuar e transformar. E aí, eu estou falando disso, e aí parece que é fácil, né? Tá bom, então pega uma tabela, mapeia lá, entendeu? Os seus processos, as suas dificuldades, só que é mais ou menos que nem modelar argila. Você até tem uma ideia preconcebida, mas se você não for um profissional muito habilidoso, um expert, normalmente sai outra coisa que não era o que você tinha planejado, né? Então, é importante que a gente siga com o fluxo, que a gente se permita ir sentindo o que vem e como vem, e que a gente mantenha uma condição de clareza, de presença e de serenidade para lidar com as coisas nesse momento, nesse movimento fluido. Sem querer efetivamente controlar, engessar. Tá na cara dessa imagem que o negócio vai ser circular, não adianta querer fazer quadrado. Então a gente tem que fluir um pouco aí com o que vem. Então eu não estou dizendo aqui que a gente precisa investigar e ter clareza dos nossos mecanismos e dos nossos gatilhos para nos engessar. Ao contrário, é para nos tornar ainda mais maleáveis. Porque a gente sabe quais são os nossos limites, então a gente sabe aonde a gente pode ceder um pouco mais, porque esse ceder um pouco mais aqui é o que vai trazer a flexibilidade para aquilo onde eu estou mais rígido. Então eu vou treinando a flexibilidade com aquilo que eu consigo para ir ganhando confiança em mim mesmo, no meu próprio processo. E à medida em que eu vou ganhando essa confiança em mim mesmo e no meu próprio processo, eu vou me tornando um pouco mais flexível e maleável naquilo que eu estava mais resistente. E aí, finalmente, a gente vai no para quê, né? No nosso processo de aprender e evoluir. Para quê? Para sair da bolha. Porque a forma como eu penso, as coisas que eu gosto, as minhas preferências, as minhas referências, são a minha bolha. São a minha zona de conforto. Só que se eu quiser expandir, eu vou ter que sair da minha zona de conforto. E aí vem uma notícia que na verdade é um chamamento. Sair da zona de conforto para expandir, via de regra, é um voo solo. Se você tentar ficar trazendo as pessoas que estão com você ao seu redor, você vai ficar empancado. Não, mas é que eu quero, e aí eu quero o meu marido, eu quero a minha filha, eu quero o meu irmão, eu quero a minha mãe. Se você está vendo uma possibilidade de dar um salto, salta. Não fica tentando levar ninguém com você. Salta. Que na hora que você saltar, né, que nem esse peixinho aí, na hora que os outros peixinhos virem ele nadando no aquário maior, na água mais fresca, na água mais limpa, comida mais gostosa, os outros peixinhos vão ter que achar o seu caminho de aprendizado para saltar e ir atrás.
Agora, se esse peixe tivesse agarrado em todos os outros lá tentando levar junto, ele seria capaz de saltar? Não. Então, o caminho é seu. Aquela sua área de controle, né, de decisão e de interferência é sua. E é sobre isso que você tem que agir. E à medida em que a gente vai agindo, e aí eu falo da minha própria experiência, à medida em que a gente vai agindo e ganhando essa consciência, ganhando um pouco mais de clareza, ganhando um pouco mais de confiança e de autonomia, essa vontade de pular vai crescendo, vai aumentando e vão aparecendo, sabe, os aquários maiores na nossa frente. A gente fala, pô, eu quero. E aí a gente tem que fazer escolhas. Eu vou para isso ou vou ficar aqui amarradinha no meu cafofo, nesse que eu já conheço, com as pessoas que eu já conheço, porque ali eu não sei quem que eu vou encontrar, eu não sei como é que vai ser, qual será a temperatura daquela água. Pensou muito, não vai, né? Aquela conversa de vó. Pensou, não casa. Então é isso, sabe? Viu a possibilidade? Sentiu o chamamento? Sentiu a confiança? Sentiu o impulso? Pula e confia. Eu acho que aí vem essa questão, né, de confiar, né? A fé nos move e eu acho que é bem pertinente nesse momento a gente falar disso, né? Às vezes a gente nem sabe por quê, mas a gente só sente que precisa fazer, que precisa seguir, que precisa falar, que precisa ir, que precisa decidir. Confia, vai na fé. Né? Dá medo sim. Garra na mão do medo e vai. Mas vai. Porque quando a gente vai, o que a gente está fazendo é construindo novas possibilidades neurais. Aí estou falando mesmo de neurociência, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar sobre a plasticidade, né? Sobre neuroplasticidade, a plasticidade do cérebro. Nada mais é do que a capacidade do cérebro de refazer conexões, de desativar algumas conexões e criar algumas conexões novas. E é isso que a gente faz quando a gente salta do nosso aquário. A gente cria novas conexões. E qual é a vantagem de criar novas conexões? Porque elas vão trazer novas possibilidades de pensar, novas crenças, novos valores, novos padrões, novos comportamentos, novas intenções. É o imã, né? Vai ser um imã novo. Então, se é um imã novo, a gente vai pensar coisas diferentes, coisas novas, consequentemente vai atrair coisas diferentes e coisas novas. E isso é para o bem e para o mal, né? Se eu também ficar... Eu também posso dar um salto às avessas, né? Também posso dar um salto para trás. Mas aqui a gente está falando nesse caminho mesmo de aprendizado e evolução. E aí, a gente viu o Homem das Cavernas, a gente viu o gatinho fofo, né? A avezinha, a gente viu o peixe, e agora a gente está aqui vendo uma lebre e uma tartaruga. E o que vocês acham que é esse processo todo, né? Da gente recriar essas nossas referências e olhar para o estresse como algo positivo. Vocês acham que é um salto de coelho? Não, né? Até porque se a gente olhar para o padrão de comportamento destes dois bichos, o coelho é aquele padrão de resposta de estresse. Então ele tá ali, tudo bem, tá, né, serelepe no gramado, mas ao primeiro sinal de perigo, ele não observa nada, ele volta correndo para a toca. A tartaruga, por sua vez,
está ali devagar e sempre. E quando acontece alguma coisa, a tartaruga ela não entra direto no casco, a não ser que seja uma situação abrupta. Mas, via de regra, ela vai recolher um pouco as patas, abaixar um pouco o casco, se recolhendo, e vai enfiar metade do pescoço para dentro e vai ficar observando. Essa é a postura de quem tem disposição para mudar o seu modo de agir, o seu modo de pensar, o seu modo de atuar no mundo. Você não precisa voltar correndo para a toca. Você pode se proteger, mas continuar observando, fica à espreita. E à medida em que você vai sentindo que não é tão ameaçador assim, você põe a cabeça para fora e dá mais alguns passos. Sentiu medo de novo? Dá uma recolhida, descansa, recupera o fôlego, recupera a coragem e continua e segue. Esse é o caminho, né? Essa é a escolha que a gente pode fazer para a nossa jornada. Enfim, mais um bicho fofinho. Agora é a hora de vocês colocarem a boca no mundo. É hora da gente fazer pergunta, é hora da gente conversar um pouco. Acabei falando um pouco mais do que eu planejava, mas eu agradeço que vocês estão aqui me ouvindo. E agora eu quero genuinamente poder ouvir vocês também. Alguém aqui ficou com vontade de vivenciar uma situação de estresse só para ver se vai conseguir ver o lado bom? Só para ver se vai conseguir fazer diferente? Ou tá todo mundo pensando? Uma... Pri, quer falar? Pode falar, querida. Depois eu falo. Foi ao mesmo tempo. Obrigada, Karina. Boa noite, Ana, linda. Que saudade. Só de olhar para você já me dá vontade de chorar. Toma manteiga, Ana. Não, Priscila, que hoje eu fiz maquiagem. Hoje não. E, bom, primeiro agradecer imensamente. Ainda não quero, a sua pergunta, né? Não quero estar nessa situação de estresse da qual eu exercitei, porque eu preciso melhorar a minha resposta a ela, né? Eu vinha durante a gestação, né? Como você falou do Gabriel aqui na barriga, sempre exercitando esse relaxamento, essa visualização. E aí, recentemente, passei uma situação de estresse muito grande e até agora eu não tinha conseguido olhar para essa situação como eu olhei hoje, né? E eu percebi que uma coisa que me tira muito do prumo é a dor física, né? E como é que uma gestante que quer ter um parto natural, normal, vai lidar com isso lá na hora, né? Então, algumas semanas eu tive uma questão aqui na minha gestação de muita dor, e aí foi tudo pelos ares. E eu fiquei estressadíssima, né? E agora, olhando para ela, eu percebo o quanto que a resposta mais simples era o necessário, que é o respirar. Então, eu quero agradecer muito. Eu visualizei de novo o meu parto, porque eu tinha esquecido. Eu estava numa dessas assim, ai, não vai dar certo, vai doer, vai ser muito difícil, vou desistir. Como se fosse possível, né? Então, eu queria muito te agradecer nesse sentido, porque eu vou voltar a mentalizar, né, essa respiração e essa imagem bonita que eu tinha antes.
E aí você fez a pergunta, né? Como a gente era 10 anos atrás e é agora, eu quero muito me fazer essa pergunta daqui 10 anos, né? Porque a gente está vivendo um momento de estresse coletivo muito grande, né, Ana? E eu me sinto muito tranquila no meu aquário, mas na hora de pular para o outro aquário, isso também me causa um estresse, né? Então, eu quero muito me fazer essa pergunta. Eu ainda não tenho a resposta ainda, mas eu acho que hoje você apresenta aqui para nós um caminho de reflexão muito razoável e possível. Então, eu quero muito te agradecer, Ana. Eu, na verdade, queria só relatar e trocar com vocês, todas as meninas, e te agradecer imensamente, Ana, por me trazer de volta ao estado que eu estava antes, fazendo aquela yoga gostosa. E é isso, muito grata, viu, a todos e a você. E deixa eu só falar, né, Pri? Com esse Gabriel aí no barrigão, por favor, não é o momento de pular do aquário, tá? Não é o Sim. momento de querer mudar o aquário. Aí você descobre daqui uma semana que a mulher virou tudo de perna pro ar, você fala, não é o momento, calma. Deixa o Gabriel vir. Mas é muito legal isso que você falou, né? Como é que as duas coisas que você trouxe, tipo, como é que uma mãe que quer um parto natural está apresentando aqui agora nesse momento uma intolerância à dor, né? Até porque a intolerância à dor física, ela sinaliza para a gente uma intolerância às contrariedades, né? A dor física é uma das manifestações de contrariedade que a gente não tem controle. E aí eu acho que dá para a gente fazer um gancho, né? Não é só a gestante que quer o parto natural, né? Mas é um dilema que, por exemplo, eu vivia, né? Como é que eu posso ser instrutora de yoga, de meditação e ajudar tanta gente e buscar ajudar tanta gente, né? A encontrar uma condição de vida com bem-estar, e eu tô me degladiando aqui na sala com meu filho pré-adolescente. E tô perdendo o meu prumo e tô descabelado, esbravejando, entendeu? Que o vizinho de cima vai daqui a pouco bater na porta e falar, precisa de ajuda? Né? Porque eu tô realmente fora de mim, né? Então, quando meu filho... então, assim, poxa, eu tenho 20 anos de prática de yoga, de meditação, de estudo, de vivência, né? Não comecei ontem. E meu filho entrou na pré-adolescência ontem, comparado com os meus 20 anos de prática, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que a todo momento, vocês vão falar, então vai fazer isso e vai melhorar? Vai, algumas coisas vão melhorar. E outras vão chegar e vão encaixar exatamente naquele nervo, entendeu? Que na hora que encosta ali, dói. E aí, encostou ali, doeu. Se a gente não tiver muito, né, no prumo, a gente vai errar a mão. E eu precisei errar a mão algumas vezes e entrar nesse dilema de por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou saindo de mim? Por que eu estou perdendo o meu eixo? Para entender onde é que aquela postura pré-adolescente pegava em mim, o que é que não estava tolerante em mim com aquela postura pré-adolescente, para eu resolver dentro de mim, porque a natureza do pré-adolescente é essa. Agora eu vou querer mudar o pré-adolescente? Eu vou ter um pré-adolescente que não se comporta como pré-adolescente? Não, né, gente? Quem tem que ter o eixo é a mãe do pré-adolescente. Inclusive, se a mãe do pré-adolescente se propôs, né, se escolheu esse caminho de vida, né? E aí eu fui e fiz o trabalho comigo. Então, eu fui agir naquilo que está ao meu alcance. Porque eu não vou mudar o comportamento do meu filho. E quando eu agi sobre o que estava no meu alcance,
e não fiquei com blá 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 para cima dele, porque, enfim, não era nele que eu tinha que atuar, era em mim. Eu ontem ainda, ele veio e me abraçou e me beijou e falou comigo com gentileza, e aí ele virou as costas e saiu de perto, e eu me fiz exatamente essa pergunta. O que foi que mudou? Porque eu não consigo precisar, entendeu? Qual foi o dia e qual foi a hora que eu virei a chave aqui dentro de mim e que a minha relação com ele mudou. Mas a partir do momento que eu me abri para uma dificuldade, né, de forma genuína, de forma verdadeira, de forma honesta, e resolvi investigar as minhas questões, e resolvi tratar as minhas dores, isso impactou diretamente na forma como eu estou olhando para ele. Né? Isso impacta diretamente no invisível. Né? A qualidade da minha respiração quando ele chega perto de mim é outra. E ele sente. E aí ele pode vir amoroso. E aí ele pode vir desarmado. E aí ele pode vir ele. Mas antes, alguma coisa em mim também desencadeava nele um comportamento mais desafiador. Ah, então agora resolveu? Não, estamos resolvidos nessa questão. Quando ele no processo dele, né, de vida, não só de pré-adolescente, mas de vida, no processo dele, quando ele trouxer um outro gatilho, vai disparar alguma outra coisa dentro de mim. Só que como eu já fiz este caminho esta vez, muito provavelmente eu vou ter que fazer um caminho mais rápido, mais curto, porque eu já tô com essa predisposição encaixada aqui. Entende o que eu quero dizer? E quando você fala onde eu estarei daqui a 10 anos, eu estarei daqui a 10 anos refletindo o que eu estou fazendo agora. Então, se eu estou agora numa intenção de caminho para eu ser melhor, para mim mesmo, né? Para eu me acolher, para eu me reconhecer, para eu me cuidar, para eu me melhorar, certamente daqui a 10 anos eu vou estar melhor. Então, daqui a 10 anos, eu estarei um reflexo do que eu estou fazendo exatamente agora. E aqui a gente tem 18 pessoas com um potencial de daqui a 10 anos estar muito melhor. Porque a gente está aqui agora. Porque a gente abriu esse espaço dentro de nós, nesse momento. Então, a gente está alimentando esse potencial, né, de daqui a 10 anos estar melhor. Fala, Karina. Depois, quem mais quiser também. Eu queria compartilhar uma coisa e depois eu tenho uma pergunta mais prática, acho que sobre meditação. Mas o meu compartilhar vai muito um pouco com essa questão dos filhos, né? Então, quando eu imaginei a situação, foi uma situação hoje que eu vivi com a Sofia aqui em casa, não foi, acho que uma situação tão grande como a Pri pensou, né, nessa chegada do Gabriel, mas foi uma situação mais corriqueira do dia, né? E aí uma das coisas que eu tô vivenciando muito, né, com ficar com ela em casa todos esses dias, só nós duas, é como ter consciência dessas nossas ações e dos nossos reflexos é a primeira coisa que a gente precisa para ter essa mudança, né? E como as crianças, elas nos proporcionam esse grande espelho, né? Como às vezes se tá difícil a gente se conscientizar, literalmente eles nos imitam e falam, nossa, olha o que eu tô fazendo, né? Então a gente, acho que quem tem crianças pequenas ou convive, né, enfim, tem um grande espelho também para se ajudar, né, a perceber. E é claro que é um trabalho, o primeiro passo é perceber, né? O outro é ter a intenção de mudar e se pôr na ação prática da mudança, né?
E então achei super coube direitinho assim tudo que você trouxe, com esses pequenos estresses também que a gente passa no dia a dia. E aí uma pergunta mais prática da meditação que eu tenho quando você foi fazendo aquele exercício da gente se conscientizar do corpo, eu gosto muito desse exercício, né? E aí você fez de baixo para cima, né? Primeiro nos pés, até chegar na cabeça. E aí eu fiquei pensando, se tem um motivo de ser assim? Como seria ao contrário? Se tem uma diferença, para algum momento é melhor fazer de baixo para cima e outro momento de cima para baixo? É uma coisa mais prática, assim, que eu quero tentar. Eu vejo que é muito bom essa prática de meditar e dessa consciência corporal mesmo, né? E aí eu quero tentar exercitar mais. E aí, por isso da pergunta. Tá, boa pergunta. Boa sorte com a Sofia. É isso mesmo, né? Filhos são espelhos. Aff, que bom que eles são espelhos. Da meditação, sim, tem um sentido. Quando você faz a partir da cabeça para os pés, você vai relaxando mais profundamente. Por quê? Porque primeiro, toda a imagem ela é mental, antes de ser uma sensação no corpo. Então, quando eu falo para você, sente a mão, antes de você sentir a mão, você foi para a imagem mental da mão na sua mente, né? Então, quando você faz o relaxamento a partir da cabeça, trazendo, né, a consciência da cabeça, e quanto mais detalhado você for, principalmente nessa região aqui de rosto e cabeça, e às vezes até indo para dentro, né? Vamos sentir lá dentro do cérebro, mais o relaxamento é profundo. E aí, nesse relaxamento profundo, a gente tende a dar uma desmontadinha, né? Então, por que eu fiz dos pés para a cabeça? Porque eu queria vocês aqui presentes, mas eu queria vocês, né? Eu queria vocês relaxadas, mas eu queria vocês presentes e acordadas. Eu não queria que a gente entrasse num relaxamento que todo mundo começasse a bocejar e quando eu fosse para a tela para o compartilhamento de tela e voltasse, estava todo mundo tirando uma soneca. Então é isso. Eu não sei se a Karina ouviu a resposta, não sei se a Sofia chamou, mas enfim, é essa a razão. Então, quando vocês quiserem relaxar mesmo, às vezes até para deitar na cama e dormir, comecem pela cabeça e vão bem detalhado dentro da cabeça e musculatura do rosto, até pescoço e ombros. Detalha bem, fica meia hora aqui, que você não precisa nem relaxar o resto do corpo, que ele já foi. Querem trazer uma consciência para o momento presente e depois vão precisar continuar nas atividades, podem fazer dos pés para a cabeça. É isso. Tá bom? O que mais? Ana, e a frequência desse relaxamento? O que você aconselha? Assim, mais de manhã, à noite, 2 vezes por dia, 3 vezes por dia? Como que é mais salutar? Bom, eu faço esse da cabeça até os pés toda noite quando eu deito. E normalmente eu já durmo no meio dele, né? Eu vou pensando aqui e de repente já dormi, nem sei em que parte que eu estava. Eu faço sempre antes de dormir. E aí é legal a gente fazer um pouco desse dos pés até a cabeça. Sabe quando a gente tá durante o dia que a gente dá aquela suspirada e fala: nossa, não estava nem respirando? Essa é a hora de você fazer uma pausa, fica de pé ou senta, enfim, uma pausa de 1 minutinho ou 2, deixa eu sentir meus pés, minhas pernas, meu corpo, como é que tá o meu alinhamento, como é que tá a minha postura, deixa eu trazer a respiração aqui para o abdômen e respirar um pouquinho aqui no abdômen para botar um ritmo, uma coisa rápida. Então, essa pausinha rápida, esse diagnóstico rápido, né,
eu faço várias vezes no dia, porque toda vez que eu percebo, nossa, não estou respirando, porque a gente tem isso, né? A gente fala, ai, né? Nem estou respirando. Aí eu faço várias vezes por dia, uma pausinha bem rápida, bem mais rápida do que a que eu fiz aqui com vocês. Às vezes é só ficar de pé, dar uma alongada, estica assim, sabe? Puxa a perna, dá uma... E aí falar, ufa, dou umas 3 respiradas ali e já tô bem de novo, porque já tomei consciência de mim de novo. O que tem sido bom, muito bom na pandemia para mim, é que como eu tô em casa, né? Então, eu tenho coisas na casa que me lembram, né, de ficar centrada. Então, eu tenho alguns objetos ao longo da casa, assim, que já são colocados estrategicamente para me lembrar de, opa, deixa eu voltar a atenção para mim e ver como é que eu tô, né? Que eu coloquei intencionalmente. Então, quando eu olho, eu falo, deixa eu ver como é que eu tô. E isso é uma dica legal, né? Eu tenho essa santinha aqui que eu gosto. Aí eu ponho ela lá no altar, que eu nunca vejo, porque eu nunca vou no altar, né? Eu só vou no altar, sei lá, 6 da tarde fazer minha oração, né? Então, o que você faz? Aquela santinha lá te lembra, né, dessa conexão com você? Põe ela na mesa da sala. Que aí você vai passar várias vezes na mesa da sala e vai olhar para ela. E aí você vai falar, como é que eu tô? Como é que tá a minha conexão comigo? Né? Então, eu tenho alguns objetos na casa que têm essa referência, né? Que me remetem a essa conexão. E aí eu deixo eles em pontos que eu olho e falo, tá, é hora de eu me conectar comigo. Se alguém mais tiver perguntas, ok. Senão a gente também já está indo para os encerramentos, porque já estamos aqui há 1h40. É isso, né? Sou Ana. Oi, É Lúcia. Luzineide. Então, eu achei legal, né? Há muito tempo que eu tomei contato com essa experiência do relaxamento, né? E sempre exercito, né? Não assim, eu não paro, como eu acho que agora, depois dessa, eu vou fazer mais durante o dia, mas assim, eu faço sempre na hora de deitar, né? E foi tão boa aí a, a menina, a pessoa, né, que colocou essa pergunta, o significado de fazer o relaxamento de baixo para cima e de cima para baixo, que você respondeu. Assim, para mim foi uma novidade boa de ter, né? Eu tive uma história emocional muito tumultuada, né? Muito tumultuada ao longo e muito estresse. E venho passando, né, sempre por terapia. Eu tenho que ter terapia, senão não estaria nem aqui te ouvindo direito, entendeu? Então, eu tenho que confessar isso, que essas técnicas, né, elas são, para mim, assim, ilustrativas da minha análise, certo? Elas colaboram. E eu quero muito lhe agradecer. Sempre de estar me fazendo um convite, sempre de estar assim por perto, né? Quero muito lhe agradecer. Algumas coisas, por exemplo, assim, eu tenho elaborado que eu poderia dizer assim que me ajudaram, porque eu adquiri fibromialgia, né, no meu processo emocional. E algumas coisas que eu tenho melhorado, assim, além
dessas que eu citei agora, né? A busca pela psicanálise, a busca por essas... É o seguinte, é o reconhecimento das minhas limitações, né? Porque nós, mulheres, principalmente, né? Nós queremos ser as pessoas que resolvem tudo, e tem solução para tudo, né? E aí eu fui elaborando, eu vi que isso era uma forma de controle, inclusive para os filhos, né? A gente quer ter o controle. Aí, dessa linha que eu fui desconstruindo uma série de atitudes, né? De ser a gente não pode errar, a gente tem que ser perfeita, né? A gente tem que ser tudo. Então, hoje em dia, assim, a coisa está bastante diferente em relação a isso, né? Fora outras questões, eu acho, de aprofundar a questão de aceitar o outro, né? Procurar conhecer o outro, né? Então, você está com dificuldade com seu filho, você precisa mergulhar nesse conhecimento da essência dele. Alguma coisa faltava, isso que você falou, alguma coisa faltava, né? Eu estava projetando mais do que o que ele. Eu passei também por uma experiência dura que a minha filha teve anorexia com 15 anos. E foi muito, muito doloroso para mim. Foi muito doloroso, né? Então, eu considerei uma tarefa, um momento para mim também de muito estresse, mas também de muito crescimento. Então, é isso aí que eu queria deixar aqui também e continuar aqui, dizer que eu gostei de estar aqui com todas e o todo saiu, né? E agradecer a você, assim, por essa oportunidade. Obrigada, minha querida. Essa sua fala final é o que traz sentido, né, para a proposta desse encontro hoje. Quando você fala, eu vivi situações de muito estresse, mas eu reconheço que também foi de muito aprendizado. Eu acho que essa é a intenção desse encontro e dessa conversa. A gente não vai deixar de viver as situações de estresse. À medida em que a gente vai se conhecendo e se reconhecendo, a gente pode lidar com elas para que elas sejam menos dolorosas, menos traumáticas e que a gente possa aprender mais rápido. Porque cada vez mais eu percebo que tudo que a gente passa nessa vida é que nem um joguinho de videogame. Na hora que você aprende o que você tem que fazer com aquilo, pronto, passou, acabou, passou, nova fase, novo desafio. Enquanto você não aprende como lidar com aquilo, você continua na mesma fase. Então, que a gente possa, né, ir se aprimorando com essa intenção, de que a gente possa aprender cada vez mais rápido e passar de fase. Porque eu não sei vocês, mas para mim essa experiência é muito legal, é muito bacana, mas eu não queria ter que repetir de ano e encarnar aqui de novo, gente. Eu queria passar para a próxima fase, sabe? Então, pensar que não cumpri a minha lição de casa, né, nesta passagem, nesta existência, implica em entender que eu vou ter que voltar para dar conta da lição que eu deixei para trás. Então, já que me caiu essa ficha, né, e eu tenho aí praticamente mais metade da vida pela frente, que a minha próxima metade seja mais próspera que a primeira metade e que eu dê conta de ir passando essas fases para chegar num outro nível. É isso que realmente eu me esforço e é por isso que eu estou aqui compartilhando com vocês. Porque
estamos todos, né? Aqui estamos todas nesse momento dentro do mesmo aquário, né? E no momento em que a gente aprende a saltar para ir para o aquário maior, mais espaçoso e com a água mais limpa, a gente já sabe saltar. Então, a gente pode, em algum momento, também voltar e contar o que a gente viu. E compartilhar e permitir que outras pessoas se sensibilizem. E agora, eu sou um peixinho que pulou com mais 18 pessoas. Nós todas pulamos agora, depois dessa conversa. Então, todas nós podemos seguir nesse aquário maior, com essa água mais limpa, com essa comida mais fresca. E todas nós podemos voltar quando a gente quiser para uma possibilidade de sensibilizar as outras pessoas. Mas a gente sempre vai lembrar que o salto é nosso. Que se a gente tentar trazer alguém, a gente não vai. Então, a gente pode sensibilizar. A gente tem a responsabilidade de compartilhar. E mais do que isso, a gente tem a sabedoria e a sensibilidade para perceber o que dá para compartilhar e como compartilhar, respeitando os tempos e os momentos e as experiências de cada um. E aí cada um vai ter as suas escolhas. E a gente volta lá para o nosso aquário maior e se nutre dessas ferramentas, dessas experiências e desses conhecimentos que a gente vai adquirindo ao longo da jornada. Porque são eles que vão nos fortalecer. Até para lidar com aqueles que não saltaram, né, que não estão ainda a fim de olhar, para que a gente possa ter essa sensibilidade e essa sabedoria ainda mais expandidos. Ana, querida, eu queria agradecer esse momento. Eu acho que todas nós temos muito para pensar e muito para aprender com tudo que nós ouvimos essa noite. É muito enriquecedor e a gente pode realmente, esperamos, né, poder dar passos nas nossas dificuldades, nos nossos conflitos e aprender a lidar com o estresse e olhar para ele não como um inimigo, né? Mas uma ponte para uma transformação. Agradeço muito. É isso mesmo. Obrigada. Olha, obrigada Gabriela, Karina, Ana, Aneli, Astrid, Aurenice, Cida, Andréia, Priscila, Luzi, Rosana, Simone, Arlete, Ana Maria, Samantha e Alenice. Que bom que vocês estiveram aqui comigo. Obrigada mesmo. Vocês aqueceram meu coração e trouxeram um sorriso para o meu rosto. E é por isso que eu acordo todas as manhãs, para aquecer o coração e colocar um sorriso no rosto. Gratidão imensa por essa oportunidade. Fiquem bem. Que vocês precisarem. Eu acabei não falando, mas esse áudio que a gente ouviu, ele está no meu Spotify. E se alguém quiser, depois esse áudio de forma, né, num arquivo de WhatsApp ou qualquer coisa assim, é só me mandar um e-mail, vou escrever aqui, tá? Ou me achar nas redes sociais e eu posso mandar esse áudio, se você não quiser pegar lá no Spotify, tá bom? Então, nas redes. E o meu e-mail, ana.russo.yogini@gmail.com, tá escrito aqui no chat. E eu tô à disposição se quiserem trocar, se quiserem conversar, se quiserem referências, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada. Bom descanso para vocês. Fiquem bem.
Obrigada a você. Você também manda um beijo Boa para o meu noite. aluno querido. Obrigada, Ana. Boa Será noite. beijada. Tchau, gente. Boa noite, muito Boa obrigada. noite. Obrigada. Boa noite, obrigada.